Eric Hobsbawm. 9. A Era dos Extremos. Parte 2. A Era de Ouro. 8. Guerra Fria. Embora a Rússia soviética pretenda espalhar sua influência de todas as formas possíveis, a Revolução Mundial não faz mais parte de seu programa, e nada há nas condições internas da União que possa encorajar um retorno a velhas tradições revolucionárias. Qualquer comparação entre a ameaça alemã antes da guerra e uma ameaça soviética hoje deve levar em conta diferenças fundamentais. Há, portanto, infinitamente menos perigo de uma súbita catástrofe com os russos do que com os alemães. Frank Roberts, Embaixada Britânica, Moscou, para o Foreign Office, Londres, 1946, Ingensen, 1991, página 56. A economia de guerra proporciona abrigos confortáveis para dezenas de milhares de burocratas com e sem uniforme militar que vão para o escritório todo dia construir armas nucleares ou planejar uma guerra nuclear. Milhões de trabalhadores cujo emprego depende do sistema de terrorismo nuclear. Cientistas e engenheiros contratados para buscar aquela inovação tecnológica final que pode oferecer segurança total. Fornecedores que não querem abrir mão de lucros fáceis. Intelectuais guerreiros que vendem ameaças e bendizem guerras. Richard Barnett, 1981, página 97. 1. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não formam um período homogêneo único na história do mundo. Como veremos nos capítulos seguintes, dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 1970, ver capítulos 9 e 14. Apesar disso, a história desse período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética, o constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial na chamada Guerra Fria. A Segunda Guerra Mundial mal terminara quando a humanidade mergulhou no que se pode encarar, razoavelmente, como uma Terceira Guerra Mundial, embora uma guerra muito peculiar. Pois, como observou o grande filósofo Thomas Hobbes, a guerra consiste não só na batalha, ou no ato de lutar, mas no período de tempo em que a vontade de disputar pela batalha é suficientemente conhecida. Hobbes, capítulo 13. A Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que dominou o cenário internacional na segunda metade do breve século XX, foi sem dúvida um desses períodos. Gerações inteiras se criaram à sombra de batalhas nucleares globais que, acreditava-se firmemente, podiam estourar a qualquer momento e devastar a humanidade. Na verdade, mesmo os que não acreditavam que qualquer um dos lados pretendia atacar o outro achavam difícil não ser pessimistas, pois a lei de Murphy é uma das mais poderosas generalizações sobre as questões humanas. Se algo pode dar errado, mais cedo ou mais tarde vai dar. À medida que o tempo passava, mais e mais coisas podiam dar errado, política e tecnologicamente, num confronto nuclear permanente baseado na suposição de que só um medo da destruição mútua inevitável, adequadamente expresso na sigla MAD, das iniciais da expressão em inglês, Mutual Assured Destruction, impediriam um lado ou outro de dar o sempre pronto sinal para o planejado suicídio da civilização. Não aconteceu, mas por cerca de 40 anos pareceu uma possibilidade diária. A peculiaridade da Guerra Fria era a de que, em termos objetivos, não existia perigo iminente de guerra mundial. Mais que isso, apesar da retórica apocalíptica de ambos os lados, mas sobretudo do lado americano, os governos das duas superpotências aceitaram a distribuição global de forças no fim da Segunda Guerra Mundial, que equivalia a um equilíbrio de poder desigual, mas não contestado em sua essência. A União Soviética controlava uma parte do globo, ou sobre ela exerce a predominante influência. A zona ocupada pelo Exército Vermelho ou outras forças armadas comunistas no término da guerra, e não tentava ampliá-la com o uso de força militar. Os Estados Unidos exerciam controle e predominância sobre o resto do mundo capitalista, além do hemisfério norte e oceanos, assumindo o que restava da velha hegemonia imperial das antigas potências coloniais. Em troca, não intervinha na zona aceita de hegemonia soviética.
Na Europa, linhas de demarcação foram traçadas em 1943-5, tanto a partir de acordos em várias conferências de cúpula entre Roosevelt, Churchill e Stalin, quanto pelo fato de que só o Exército Vermelho podia derrotar a Alemanha. Havia indefinições, sobretudo acerca da Alemanha e da Áustria, as quais foram solucionadas pela divisão da Alemanha segundo as linhas das forças de ocupação orientais e ocidentais e a retirada de todos os ex-beligerantes da Áustria. Esta se tornou uma espécie de segunda Suíça, um pequeno país comprometido com a neutralidade, invejado por sua persistente prosperidade, e portanto descrito, corretamente, como chato. A União Soviética aceitou com relutância Berlim Ocidental como enclave dentro de seu território alemão, mas não estava preparada para lutar pela questão. A situação fora da Europa era menos definida, a não ser pelo Japão, onde os Estados Unidos desde o início estabeleceram uma ocupação completamente unilateral que excluía não só a União Soviética, mas qualquer outro co-beligerante. O problema é que o fim dos velhos impérios coloniais era previsível e, na verdade, em 1945, considerado iminente na Ásia, mas a futura orientação dos novos estados pós-coloniais não estava nada clara. Como veremos, capítulos 12 e 15, foi nessa área que as duas superpotências continuaram a competir, por apoio e influência, durante toda a Guerra Fria, e por isso a maior zona de atrito entre elas, aquela onde o conflito armado era mais provável, e onde de fato irrompeu. Ao contrário do que ocorrerá na Europa, nem mesmo os limites da área sob futuro controle comunista podiam ser previstos, quanto mais acertados de antemão por negociações, ainda que provisórias e ambíguas. Assim, a União Soviética não queria muito a tomada do poder pelos comunistas na China, mas ela se deu a si mesmo. Contudo, mesmo no que depois veio a ser chamado de Terceiro Mundo, em poucos anos as condições para a estabilidade internacional começaram a surgir, quando ficou claro que a maioria dos novos estados pós-coloniais, por menos que gostasse dos Estados Unidos e seu campo, não era comunista. Com efeito, a maioria era anticomunista em sua política interna e não alinhada, ou seja, fora do campo soviético, nos assuntos internacionais. Em suma, o campo comunista não deu sinais de expansão significativa entre a Revolução Chinesa e a década de 1970, quando a China estava fora dele. Ver capítulo 16. De fato, a situação mundial se tornou razoavelmente estável pouco depois da guerra, e permaneceu assim até meados da década de 1970, quando o sistema internacional e as unidades que o compunham entraram em outro período de extensa crise política e econômica. Até então, as duas superpotências aceitavam a divisão desigual do mundo, faziam todo o esforço para resolver disputas de demarcação sem um choque aberto entre suas forças armadas que pudesse levar a uma guerra e, ao contrário da ideologia e da retórica da Guerra Fria, trabalhavam com base na suposição de que a coexistência pacífica entre elas era possível a longo prazo. Na verdade, na hora da decisão, ambas confiavam na moderação uma da outra, mesmo nos momentos em que se achavam oficialmente à beira da guerra, ou mesmo já nela. Assim, durante a Guerra da Coreia de 1950-53, em que os americanos se envolveram oficialmente, mas os russos não, Washington sabia que pelo menos 150 aviões chineses eram na verdade aviões soviéticos com pilotos soviéticos. Walker, 1993, pp. 75, 7. A informação foi mantida em segredo, porque se supunha, corretamente, que a última coisa que Moscou queria era guerra. Durante a crise dos mísseis cubanos de 1962, como agora sabemos, Bali, 1992. Bali, 1993, a principal preocupação dos dois lados era impedir que gestos belicosos fossem interpretados como medidas efetivas para a guerra. Até a década de 1970, esse acordo tácito de tratar a Guerra Fria como uma paz fria se manteve. A União Soviética sabia, ou melhor, percebera, já em 1953, quando não houve reação aos tanques soviéticos que restabeleceram o controle diante de uma séria revolta operária na Alemanha Oriental, que os apelos americanos para fazer retroceder o comunismo não passavam de histrionismo radiofônico.
Daí em diante, como confirmou a Revolução Húngara de 1956, o Ocidente se manteria fora da região de domínio soviético. A Guerra Fria, que de fato tentou corresponder à sua retórica de luta pela supremacia ou aniquilação, não era aquela em que as decisões fundamentais eram tomadas pelos governos, mas a nebulosa disputa entre seus vários serviços secretos, reconhecidos e não reconhecidos, que no Ocidente produziu esse tão característico subproduto da tensão internacional, a ficção de espionagem e assassinato clandestino. Nesse gênero, os britânicos, com o James Bond de Ian Fleming e os heróis agridoces de John le Carré, ambos tinham trabalhado nos serviços secretos britânicos, mantiveram uma firme superioridade, compensando assim o declínio de seu país no mundo do poder real. Contudo, a não serem alguns dos países mais fracos do terceiro mundo, as operações da KGB, CIA e órgãos semelhantes eram triviais em termos de verdadeira política de poder, embora muitas vezes dramáticas. Terá havido, nessas circunstâncias, verdadeiro perigo de guerra mundial em algum momento desse longo período de tensão. A não ser, claro, pelo tipo de acidente que inevitavelmente ameaça os que patinam muito tempo sobre gelo fino. Difícil dizer. Provavelmente o período mais explosivo foi aquele entre a enunciação formal da doutrina Truman, em março de 1947. Creio que a política dos Estados Unidos deve ser a de apoiar os povos livres que resistem a tentativas de subjugação por minorias armadas ou por pressões de fora. De abril de 1951, quando o mesmo presidente americano demitiu o general Douglas MacArthur, comandante das forças americanas na Guerra da Coreia, que levou sua ambição militar longe demais. Esse foi o período em que o medo americano de uma desintegração social ou revolução social nas partes não soviéticas da Eurásia não era de todo fantástico. Afinal, em 1949 os comunistas assumiram o poder na China. Por outro lado, os Estados Unidos, com quem a União Soviética se defrontava, tinham um monopólio das armas nucleares e multiplicavam declarações de anticomunismo militantes e agressivas, enquanto surgiam as primeiras fendas na solidez do bloco soviético com a saída da Iugoslávia de Tito, 1948. Além disso, de 1949 em diante a China esteve sob um governo que não apenas mergulhou imediatamente numa grande guerra na Coreia, como, ao contrário de todos os outros governos, se dispunha de fato a enfrentar um holocausto nuclear e sobreviver. Qualquer coisa poderia acontecer. Assim que a União Soviética adquiriu armas nucleares, 4 anos depois de Hiroshima no caso da bomba atômica, 1949, 9 meses depois dos Estados Unidos no caso da bomba de hidrogênio, 1953, as duas superpotências claramente abandonaram a guerra como instrumento de política, pois isso equivalia a um pacto suicida. Não está muito claro se chegaram a considerar seriamente a possibilidade de uma ação nuclear contra terceiros. Os Estados Unidos na Coreia em 1951, e para salvar os franceses no Vietnã em 1954. A União Soviética contra a China em 1969, mas de todo modo as armas não foram usadas. Contudo, ambos usaram a ameaça nuclear, quase com certeza sem intenção de cumpri-la, em algumas ocasiões. Os Estados Unidos para acelerar as negociações de paz na Coreia e no Vietnã, 1953, 1954. A União Soviética para forçar a Grã-Bretanha e a França a retirar-se de Suez em 1956. Infelizmente, a própria certeza de que nenhuma das superpotências iria de fato querer apertar o botão nuclear tentava os dois lados a usar gestos nucleares para fins de negociação, ou, nos Estados Unidos, para fins de política interna, confiantes em que o outro tampouco queria a guerra. Essa confiança revelou-se justificada, mas ao custo de abalar os nervos de várias gerações. A crise dos mísseis cubanos de 1962, um exercício de força desse tipo inteiramente supérfluo, por alguns dias deixou o mundo à beira de uma guerra desnecessária, e na verdade o susto trouxe a razão por algum tempo até mesmo os mais altos formuladores de decisões. 2. Como então vamos explicar os 40 anos de confronto armado e mobilizado, baseado na sempre implausível suposição, neste caso claramente infundada,
de que a instabilidade do planeta era de tal ordem que uma guerra mundial podia explodir a qualquer momento, possibilidade essa afastada apenas pela incessante dissuasão mútua. Em primeiro lugar, a Guerra Fria baseava-se numa crença ocidental, retrospectivamente absurda mas bastante natural após a Segunda Guerra Mundial, de que a era da catástrofe não chegara de modo algum ao fim, de que o futuro do capitalismo mundial e da sociedade liberal não estava de modo algum assegurado. A maioria dos observadores esperava uma séria crise econômica pós-guerra, mesmo nos Estados Unidos, por analogia com o que ocorrera após a Primeira Guerra Mundial. Um futuro prêmio Nobel de Economia em 1943 falou da possibilidade, nos Estados Unidos, do maior período de desemprego e deslocamento industrial que qualquer economia já enfrentou. Samuelson, 1943, p. 51. Na verdade, os planos do governo americano para o pós-guerra se preocupavam muito mais em impedir uma nova Grande Depressão do que em evitar outra guerra, uma questão a que Washington dava apenas uma atenção esparsa e provisória antes da vitória. Coco, 1969, pp. 244, 6. Se Washington previa os grandes problemas do pós-guerra que minavam a estabilidade social e econômica no mundo de Acheson, citado em Coco, 1969, página 485, era porque no fim da guerra os países beligerantes, com exceção dos Estados Unidos, haviam se tornado um campo de ruínas habitado pelo que pareciam aos americanos povos famintos, desesperados e provavelmente propensos à radicalização, mais que dispostos a ouvir o apelo da revolução social e de políticas econômicas incompatíveis com o sistema internacional de livre empresa, livre comércio e investimento pelo qual os Estados Unidos e o mundo iriam ser salvos. Além disso, o sistema internacional pré-guerra desmoronará, deixando os Estados Unidos diante de uma União Soviética enormemente fortalecida em amplos trechos da Europa e em outros espaços ainda maiores do mundo não europeu, cujo futuro político parecia bastante incerto, a não ser pelo fato de que qualquer coisa que acontecesse nesse mundo explosivo e instável tinha maior probabilidade de enfraquecer o capitalismo e os Estados Unidos, e de fortalecer o poder que passara a existir pela e para a Revolução. A situação do imediato pós-guerra em muitos países liberados e ocupados parecia solapar a posição dos políticos moderados, com pouco apoio além do de aliados ocidentais, e assediados dentro e fora de seus governos pelos comunistas, que emergiam da guerra em toda parte mais fortes que em qualquer época no passado, e às vezes como os maiores partidos e forças eleitorais de seus países. O primeiro-ministro, socialista, da França foi a Washington advertir que, sem apoio econômico, era provável que se inclinasse para os comunistas. A péssima safra de 1946, seguida pelo inverno terrível de 1946, deixou ainda mais nervosos os políticos europeus e os assessores presidenciais americanos. Nessas circunstâncias, não surpreende que a aliança da época da guerra entre os grandes países capitalistas e o poder socialista agora à frente de sua própria zona de influência se tenha rompido, como muitas vezes acontece, no fim das guerras, até mesmo com coalizões menos heterogêneas. Contudo, isso com certeza não basta para explicar por que a política americana, os aliados e clientes de Washington, com a possível exceção da Grã-Bretanha, estavam consideravelmente menos superaquecidos. Deveria basear-se, pelo menos em suas declarações públicas, num cenário de pesadelo da superpotência moscovita pronta para a conquista imediata do globo, e dirigindo uma conspiração comunista mundial, ateia sempre disposta a derrubar os reinos de liberdade. É ainda mais inadequada para explicar a retórica de campanha de John F. Kennedy em 1960, numa época em que era inconcebível dizer que aquilo que o primeiro-ministro britânico Harold Macmillan chamava nossa moderna sociedade livre, a nova forma de capitalismo, Orne, 1980, volume 2, p. 283, passasse por qualquer dificuldade imediata. Porque a perspectiva dos profissionais do Departamento de Estado no pós-guerra podia ser descrita como apocalíptica. Hughes, 1969, p. 28.
porque até mesmo o calmo diplomata britânico, que rejeitava qualquer comparação da União Soviética com a Alemanha nazista, iria dizer então, em Moscou, que o mundo se achava diante do perigo de um equivalente moderno das guerras religiosas do século XVI, em que o comunismo soviético lutará com a democracia social ocidental e a versão americana do capitalismo pelo domínio do mundo. Jensen, 1991, pp. 41, 53, 4. Roberts, 1991. Pois hoje é evidente, e era razoavelmente provável mesmo em 1945, 47, que a União Soviética não era expansionista, e menos ainda agressiva, nem contava com qualquer extensão maior do avanço comunista além do que se supõe houvesse sido combinado nas conferências de cúpula de 1943, 45. Na verdade, nas áreas em que Moscou controlava seus regimes clientes e movimentos comunistas, estes se achavam especificamente comprometidos a não erguer estados segundo o modelo da União Soviética, mas economias mistas sob democracias parlamentares multipartidárias, distintas da ditadura do proletariado, mais ainda, de partido único. Estes eram descritos em documentos partidários internos como nem úteis nem necessários. Spriano, 1983, p. 265. Os únicos regimes comunistas que se recusaram a seguir essa linha foram aqueles cujas revoluções, ativamente desencorajadas por Stalin, escaparam ao controle de Moscou, por exemplo, a Iugoslávia. Além do mais, embora isso não fosse muito notado, a União Soviética desmobilizou suas tropas, sua maior vantagem militar, quase tão rapidamente quanto os Estados Unidos, reduzindo força do Exército Vermelho de um pico de quase 12 milhões, em 1945, para 3 milhões em fins de 1948, New York Times, 24 de outubro de 1946. 24 de outubro de 1948. Em qualquer avaliação racional, a União Soviética não apresentava perigo imediato para quem estivesse fora do alcance das forças de ocupação do Exército Vermelho. Saíra da guerra em ruínas, exaurida e exausta, com a economia de tempo de paz em frangalhos, com o governo desconfiado de uma população que, em grande parte fora da Grande Rússia, mostrara uma nítida e compreensível falta de compromisso com o regime. Em sua própria periferia ocidental, continuou tendo problemas, durante anos, com as guerrilhas na Ucrânia e em outras regiões. Era governada por um ditador que demonstrara ser tão avesso a riscos fora do território que controlava diretamente quanto implacável dentro dele. Joseph Stalin, ver capítulo 13. Precisava de toda a ajuda que conseguisse obter, portanto, não tinha interesse imediato em antagonizar a única potência que podia dá-la, os Estados Unidos. Sem dúvida Stalin, como comunista, acreditava que o capitalismo seria inevitavelmente substituído pelo comunismo, e nessa medida qualquer coexistência dos dois sistemas não seria permanente. Contudo, os planejadores soviéticos não viam o capitalismo em crise no fim da Segunda Guerra Mundial. Não tinham dúvida de que ele continuaria por um longo tempo sob a hegemonia dos Estados Unidos, cuja riqueza e poder, enormemente aumentados, eram simplesmente óbvios demais. Lott, 1988, pp. 36, 7. Isso, na verdade, era o que a União Soviética suspeitava e receava. Sua postura básica após a guerra não era agressiva, mas defensiva. Contudo, dessa situação surgiu uma política de confronto dos dois lados. A União Soviética, consciente da precariedade e insegurança de sua posição, via-se diante do poder mundial dos Estados Unidos, conscientes da precariedade e insegurança da Europa Central e Ocidental e do futuro incerto de grande parte da Ásia. O confronto provavelmente teria surgido mesmo sem ideologia. George Kennan, o diplomata americano que no início de 1946 formulou a política de contenção que Washington adotou com entusiasmo, não acreditava que a Rússia estivesse encruzada pelo comunismo e, como provou em sua carreira posterior, estava longe de ser um cruzado ideológico, a não ser, possivelmente, contra a política democrata, sobre a qual tinha pífia opinião. Era apenas um especialista em Rússia da velha escola de política de potência. Havia muitos desses nos ministérios das relações exteriores europeus.
que via a Rússia, czarista ou bolchevique, como uma sociedade atrasada e bárbara, governada por homens movidos por um tradicional e instintivo senso de insegurança russo, sempre se isolando do mundo externo, sempre dirigida por autocratas, sempre buscando segurança apenas na luta paciente e mortal para a destruição total de uma potência rival, jamais em acordos ou compromissos com ela. Sempre, em consequência, respondendo apenas à lógica da força, jamais à razão. O comunismo, claro, em sua opinião tornava a Rússia ainda mais perigosa, reforçando a mais brutal das grandes potências com a mais implacável das ideologias utópicas, ou seja, de conquista do mundo. Mas a implicação da tese era que a única potência rival da Rússia, ou seja, os Estados Unidos, teria de conter a pressão desta por uma resistência inflexível, mesmo que ela não fosse comunista. Por outro lado, do ponto de vista de Moscou, a única estratégia racional para defender e explorar a vasta, mas frágil, nova posição de potência internacional era exatamente a mesma: nenhum acordo. Ninguém sabia melhor que Stalin como era fraca a sua mão de jogo. Não poderia haver negociações sobre as posições oferecidas por Roosevelt e Churchill na época em que o esforço soviético era essencial para vencer Hitler, e ainda considerado fundamental para derrotar o Japão. A União Soviética poderia estar disposta a recuar de qualquer posição exposta além da posição fortificada que ela considerava ter sido combinada nas conferências de cúpula de 1943-45, sobretudo em Yalta. Por exemplo, nas fronteiras de Irã e Turquia em 1945-46, mas qualquer tentativa de reabrir Yalta só podia ser respondida com uma recusa direta. Na verdade, tornou-se notório o não do ministro das Relações Exteriores de Stalin, Molotov, em todas as reuniões internacionais depois de Yalta. Os americanos tinham poder, embora só até certo ponto. Até dezembro de 1947 não havia aviões para transportar as 12 bombas atômicas existentes, nem militares capazes de montá-las. Moise, 1981, pp. 78, 9. A União Soviética não o tinha. Washington só abriria mão de alguma coisa em troca de concessões, mas estas eram precisamente o que Moscou não podia se dar o luxo de bancar, mesmo em troca de ajuda econômica, extremamente necessária, a qual, de qualquer modo, os americanos não queriam dar-lhe, alegando ter perdido o pedido soviético de um empréstimo no pós-guerra, feito antes de Yalta. Em suma, enquanto os Estados Unidos se preocupavam com o perigo de uma possível supremacia mundial soviética num dado momento futuro, Moscou se preocupava com a hegemonia de fato dos Estados Unidos, então exercida sobre todas as partes do mundo não ocupadas pelo Exército Vermelho. Não seria preciso muito para transformar a exausta e empobrecida União Soviética numa região cliente da economia americana, mais forte na época que todo o resto do mundo junto. A intransigência era a tântica lógica. Que pagassem para ver o blefe de Moscou. Contudo, a política de intransigência mútua, e mesmo de permanente rivalidade de poder, não implicava perigo diário de guerra. As secretarias das relações exteriores do século XIX, que tinha como certo que os impulsos expansionistas da Rússia czarista deviam ser contidos continuamente, sabiam muito bem que os momentos de confronto aberto eram raros, e as crises de guerra mais ainda. Menos ainda a intransigência mútua implica uma política de luta de vida ou morte, ou guerra religiosa. Contudo, dois elementos na situação ajudavam a fazer o confronto passar do reino da razão para o da emoção. Como a União Soviética, os Estados Unidos eram uma potência representando uma ideologia que a maioria dos americanos sinceramente acreditava ser o modelo para o mundo. Ao contrário da União Soviética, os Estados Unidos eram uma democracia. É triste, mas deve-se dizer que estes eram provavelmente mais perigosos. Pois o governo soviético, embora também demonizasse o antagonista global, não precisava preocupar-se com ganhar votos no Congresso, ou com eleições presidenciais e parlamentares. O governo americano precisava
Para os dois propósitos, um anticomunismo apocalíptico era útil, e portanto tentador, mesmo para políticos não de todo convencidos de sua própria retórica ou do tipo do secretário de Estado da Marinha do presidente Truman, James Forrestal, 1882-1949, clinicamente louco bastante para suicidar-se porque via a chegada dos russos de sua janela no hospital. Um inimigo externo ameaçando os Estados Unidos não deixava de ser conveniente para governos americanos que haviam concluído, corretamente, que seu país era agora uma potência mundial, na verdade, de longe a maior, e que ainda havia um isolacionismo ou protecionismo defensivo como seu grande obstáculo interno. Se a própria América não estava segura, não havia como recusar as responsabilidades e recompensas da liderança mundial, como após a Primeira Guerra Mundial. Mais concretamente, a histeria pública tornava mais fácil para os presidentes obter de cidadãos famosos, por sua algeriza a pagar impostos, as imensas somas necessárias para a política americana. E o anticomunismo era genuína e visceralmente popular num país construído sobre o individualismo e a empresa privada, e onde a própria nação se definia em termos exclusivamente ideológicos, americanismo, que podiam na prática conceituar-se como o polo oposto ao comunismo. Tampouco devemos esquecer o voto dos imigrantes da Europa Oriental sovietizada. Não foi o governo americano que iniciou o sinistro e irracional frenesi da caça às bruxas anticomunista, mas demagogos exceto isso insignificantes. Alguns deles, como o notório senador Joseph McCarthy, nem mesmo particularmente anticomunistas, que descobriram o potencial político da denúncia em massa do inimigo interno. O potencial burocrático já fora há muito descoberto por J.F. Edgar Hoover, 1895-1972, o praticamente irremovível chefe do Departamento Federal de Investigações, FBI. O que um dos principais arquitetos da Guerra Fria chamou de ataque dos primitivos a Cheson, 1970, p. 462, facilitava e ao mesmo tempo limitava a política de Washington levando a extremos, sobretudo nos anos após a vitória dos comunistas na China, pela qual Moscou foi naturalmente responsabilizada. Ao mesmo tempo, a exigência esquizoide, feita por políticos sensíveis ao voto, de uma política que ao mesmo tempo fizesse retroceder a maré de agressão comunista, poupasse dinheiro e interferisse o mínimo possível no conforto dos americanos, comprometeu Washington e, com ela, o resto da aliança, não apenas como uma estratégia voltada mais para as bombas nucleares que para os homens, como também com a sinistra estratégia de retaliação em massa anunciada em 1954. O agressor potencial era ameaçado com armas nucleares mesmo no caso de um ataque limitado convencional. Em suma, os Estados Unidos viram-se comprometidos com uma posição agressiva, de mínima flexibilidade tática. Os dois lados viram-se assim comprometidos como uma insana corrida armamentista para a mútua destruição, e com um tipo de generais e intelectuais nucleares cuja profissão exigia que não percebessem essa insanidade. Os dois também se viram comprometidos com que o presidente em fim de mandato, Eisenhower, militar moderado da velha escola que se via presidindo essa descida à loucura sem ser exatamente contaminado por ela, chamou de complexo industrial militar, ou seja, o crescimento cada vez maior de homens e recursos que viviam da preparação da guerra. Mais do que nunca, esse era um interesse estabelecido em tempos de paz estável entre as potências. Como era de se esperar, os dois complexos industrial-militares eram estimulados por seus governos a usar sua capacidade excedente para atrair e armar aliados e clientes, e, ao mesmo tempo, conquistar lucrativos mercados de exportação, enquanto reservavam apenas para si os armamentos mais atualizados e, claro, suas armas nucleares. Pois na prática as superpotências mantiveram seu monopólio nuclear. Os britânicos conseguiram bombas próprias em 1952, por ironia com o objetivo de afrouxar sua dependência dos Estados Unidos. Os franceses, cujo arsenal nuclear era na verdade independente dos Estados Unidos, e os chineses na década de 1960. Enquanto durou a Guerra Fria, nada disso contou. Nas
décadas de 1970 e 1980, outros países conseguiram a capacidade de fazer armas nucleares, notadamente Israel, África do Sul e provavelmente a Índia, mas essa proliferação nuclear só se tornou um problema internacional sério após o fim da ordem bipolar de superpotências em 1989. Assim, quem foi responsável pela Guerra Fria? Como o debate sobre esta questão foi durante longo tempo uma partida de tênis entre os que punham a culpa apenas na União Soviética e os dissidentes, sobretudo, deve-se dizer, americanos, que culparam basicamente os Estados Unidos, é tentador juntarmos-nos aos mediadores históricos que a atribuem a um medo mútuo do confronto que aumentou até os dois campos armados começarem a mobilizar-se sob suas bandeiras opostas. Walker, 1993, p. 55. Claro que isso é verdade, mas não toda a verdade. Explica o que foi chamado de congelamento dos frontes em 1947, 9. A paulatina divisão da Alemanha, de 1947 até a construção do Muro de Berlim em 1961. O fato de os anticomunistas do lado ocidental não conseguirem evitar o completo envolvimento na aliança militar dominada pelos Estados Unidos, com exceção da França do general de Gaulle. E o fato de o lado oriental não conseguir escapar à completa subordinação a Moscou, com exceção do Marechal Tito, na Iugoslávia. Mas não explica o tom apocalíptico da Guerra Fria. Ela se originou na América. Todos os governos europeus ocidentais, com ou sem grandes partidos comunistas, eram empenhadamente anticomunistas, e decididos a proteger-se de um possível ataque militar soviético. Nenhum deles teria hesitado, caso solicitados a escolher entre os Estados Unidos e a União Soviética, mesmo aqueles que, por história, política ou negociação, estavam comprometidos com a neutralidade. Contudo, a conspiração comunista mundial não era um elemento sério das políticas internas de nenhum dos governos com algum direito a chamar-se democracias políticas, pelo menos após os anos do imediato pós-guerra. Entre as nações democráticas, só nos Estados Unidos os presidentes eram eleitos, como John F. Kennedy em 1960, para combater o comunismo, que, em termos de política interna, era tão insignificante naquele país quanto o budismo na Irlanda. Se alguém introduziu o caráter de cruzada na realpolitik de confronto internacional de potências, e o manteve lá, esse foi Washington. Na verdade, como demonstra a retórica de campanha de John F. Kennedy com a clareza da boa oratória, a questão não era a acadêmica ameaça de dominação mundial comunista, mas a manutenção de uma supremacia americana concreta. Deve-se acrescentar, no entanto, que os governos membros da OTAN, embora longe de satisfeitos com a política dos Estados Unidos, estavam dispostos a aceitar a supremacia americana como o preço da proteção contra o poderio militar de um sistema político antipático, enquanto este continuasse existindo. Tinham tão pouca disposição a confiar na União Soviética quanto Washington. Em suma, contenção era a política de todos. Destruição do comunismo, não. 3. Embora o aspecto mais óbvio da Guerra Fria fosse o confronto militar e a cada vez mais frenética corrida armamentista no Ocidente, não foi esse o seu grande impacto. As armas nucleares não foram usadas. As potências nucleares se envolveram em 3 grandes guerras, mas não umas contra as outras. Abalados pela vitória comunista na China, os Estados Unidos e seus aliados, disfarçados como Nações Unidas, intervieram na Coreia em 1950 para impedir que o regime comunista do norte daquele país se estendesse ao sul. O resultado foi um empate. Fizeram o mesmo, com o mesmo objetivo, no Vietnã, e perderam. A União Soviética retirou-se do Afeganistão em 1988, após 8 anos nos quais forneceu ajuda militar ao governo para combater guerrilhas apoiadas pelos americanos e abastecidas pelo Paquistão. Em suma, o material caro e de alta tecnologia da competição das superpotências revelou-se pouco decisivo. A ameaça constante de guerra produziu movimentos internacionais de paz essencialmente dirigidos contra as armas nucleares, os quais de tempos em tempos se tornaram movimentos de massa em partes da Europa, sendo vistos pelos cruzados da Guerra Fria como armas secretas dos comunistas.
Os movimentos pelo desarmamento nuclear tampouco foram decisivos, embora um movimento contra a guerra específico, o dos jovens americanos contra o seu recrutamento para a Guerra do Vietnã, 1965-75, se mostrasse mais eficaz. No fim da Guerra Fria, esses movimentos deixaram recordações de boas causas e algumas curiosas relíquias periféricas, como a adoção do logotipo antinuclear pelas contraculturas pós-1968 e um entranhado preconceito entre os ambientalistas contra qualquer tipo de energia nuclear. Muito mais óbvias foram as consequências políticas da Guerra Fria. Quase de imediato, ela polarizou o mundo controlado pelas superpotências em dois campos marcadamente divididos. Os governos de unidade antifascista que tinham acabado com a guerra na Europa, exceto, significativamente, os três principais estados beligerantes, União Soviética, Estados Unidos e Grã-Bretanha, dividiram-se em regimes pró-comunistas e anticomunistas homogêneos em 1947-48. No Ocidente, os comunistas desapareceram dos governos e foram sistematicamente marginalizados na política. Os Estados Unidos planejaram intervir militarmente se os comunistas vencessem as eleições de 1948 na Itália. A União Soviética fez o mesmo eliminando os não comunistas de suas democracias populares multipartidárias, daí em diante reclassificadas como ditaduras do proletariado, isto é, dos partidos comunistas. Para enfrentar os Estados Unidos criou-se uma internacional comunista curiosamente restrita e eurocêntrica, o Cominform, ou o Departamento de Informação Comunista, que foi discretamente dissolvida em 1956, quando as temperaturas internacionais baixaram. O controle direto soviético estendeu-se a toda a Europa Oriental, exceto, muito curiosamente, a Finlândia, que estava à mercê dos soviéticos e excluiu de seu governo o forte Partido Comunista, em 1948. Permanece obscuro o motivo pelo qual Stalin se absteve de lá instalar um governo satélite. Talvez a elevada probabilidade de os finlandeses voltarem a pegar em armas, como fizeram em 1939, 40 e 1941, 44, o tenha dissuadido, pois ele com certeza não queria correr o risco de entrar numa guerra que podia fugir ao seu controle. Ele tentou, sem êxito, impor o controle soviético à Iugoslávia de Tito, que em resposta rompeu com Moscou em 1948, sem se juntar ao outro lado. As políticas do bloco comunista foram daí em diante previsivelmente monolíticas, embora a fragilidade do monolito se tornasse cada vez mais óbvia depois de 1956, ver capítulo 16. A política dos Estados europeus alinhados com os Estados Unidos era menos monocromática, uma vez que praticamente todos os partidos locais, com exceção dos comunistas, se uniam em sua antipatia aos soviéticos. Em termos de política externa, não importava quem estava no poder. Contudo, os Estados Unidos simplificaram as coisas em dois países inimigos seus, Japão e Itália, criando o que equivalia a um sistema unipartidário permanente. Em Tóquio, encorajou a fundação do Partido Liberal Democrata, 1955, e na Itália, insistiu na total exclusão do partido de oposição natural ao poder, porque acontecia ser comunista e entregou o país aos democrata-cristãos, apoiados quando a ocasião exigia por uma série de partidos nânicos, liberais, republicanos etc. A partir do início da década de 1960, os socialistas, que formavam o único partido de oposição substancial, entraram na coalizão de governo, após desembaraçar-se de uma longa aliança com os comunistas depois de 1956. A consequência nesses dois países foi a de estabilizar os comunistas, no Japão, os socialistas, como um maior partido de oposição e instalar um regime de governo de corrupção institucional em escala tão sensacional que, quando finalmente revelada em 1992-93, chocou até mesmo os italianos e japoneses. Governo e oposição, assim congelados até a imobilidade, desabaram com o equilíbrio das superpotências que tinham mantido a existência deles.
Embora os Estados Unidos logo revertessem as políticas reformadoras antimonopolistas que seus assessores rooseveltianos haviam de início imposto na Alemanha e Japão ocupados, felizmente para a paz de espírito dos aliados dos americanos, a guerra eliminara do panorama público aceitável o nacional-socialismo, o fascismo, o declarado nacionalismo japonês e grande parte do setor direitista e nacionalista que compunha o espectro político. Portanto, ainda era impossível mobilizar esses elementos anticomunistas, inquestionavelmente eficazes para a luta do mundo livre contra o totalitarismo, como podiam ser as restantes grandes corporações alemãs e o zaibatsu japonês. A base política dos governos ocidentais da Guerra Fria ia da esquerda social-democrata de antes da guerra à direita não nacionalista moderada também anterior à guerra. Aí os partidos ligados à Igreja Católica se mostrarão úteis, pois as credenciais anticomunistas e conservadoras da Igreja não ficavam atrás das de ninguém, mas seus partidos democrata-cristãos, ver capítulo 4, tinham tanto uma sólida folha de serviços antifascistas quanto um programa social, não socialista. Esses partidos desempenharam, assim, um papel central na política ocidental após 1945, temporariamente na França, mas permanentemente na Alemanha, Itália, Bélgica e Áustria. Contudo, o efeito da Guerra Fria foi mais impressionante na política internacional do continente europeu que em sua política interna. Provocou a criação da Comunidade Europeia, com todos os seus problemas. Uma forma de organização sem precedentes, ou seja, um arranjo permanente, ou pelo menos duradouro, para integrar as economias, e em certa medida os sistemas legais, de vários Estados-nação independentes. Inicialmente, 1957. Formada por 6 estados, França, República Federal da Alemanha, Itália, Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo, ao final do breve século XX, quando o sistema começou a balançar, como todos os outros produtos da Guerra Fria, nela já haviam entrado outros 6, Grã-Bretanha, Irlanda, Espanha, Portugal, Dinamarca, Grécia, e em teoria ela se comprometia com uma integração política ainda mais estreita, além da econômica. Isso devia levar a uma união federada ou confederada permanente da Europa. A comunidade, como tantas outras coisas na Europa pós-1945, era ao mesmo tempo a favor e contra os Estados Unidos. Ilustra tanto o poder e a ambiguidade daquele país quanto os seus limites. Mas também mostra a força dos temores que manteve unida a aliança antissoviética. Não eram apenas temores em relação à União Soviética. Para a França, a Alemanha continuava sendo o perigo principal, e o temor de uma potência gigantesca revivida na Europa Central era compartilhado, em menor medida, pelos outros estados europeus que haviam participado da guerra ou sido ocupados, todos eles agora trancados dentro da aliança da OTAN tanto com os Estados Unidos quanto como uma Alemanha economicamente revigorada e rearmada, embora felizmente dividida. Havia também, claro, temores em relação aos Estados Unidos, um aliado indispensável contra a União Soviética, mas um aliado suspeito, porque não confiável, sem mencionar que, previsivelmente, podia pôr os interesses da supremacia americana no mundo acima de tudo mais, incluindo os interesses dos seus aliados. Não se deve esquecer que em todos os cálculos sobre o mundo do pós-guerra, e em todas as decisões do pós-guerra, a premissa de todos os formuladores de políticas era a preeminência econômica americana. Mayer, 1987, p. 125. Felizmente para os aliados dos Estados Unidos, a situação da Europa Ocidental em 1946-7 parecia tão tensa que Washington sentiu que o fortalecimento da economia europeia e, um pouco depois, também da japonesa, era a prioridade mais urgente, e o Plano Marshall, um projeto maciço para a recuperação europeia, foi lançado, em junho de 1947. Ao contrário da ajuda anterior, que fazia claramente parte de uma agressiva diplomacia econômica, essa assumiu mais a forma de verbas que de empréstimos.
Mais uma vez, e felizmente para aqueles, o plano americano original para uma economia pós-guerra de livre comércio, livre conversão e livres mercados, dominada pelos Estados Unidos, mostrou-se inteiramente irrealista, quanto mais que os desesperadores problemas de pagamento da Europa e do Japão, sedentos de cada dólar cada vez mais escasso, significavam que não haveria perspectiva imediata para liberalizar o comércio e os pagamentos. Tampouco estavam os Estados Unidos em posição de impor aos Estados europeus seu ideal de um plano europeu único, de preferência conduzindo a uma única Europa modelada com base nos Estados Unidos, tanto em sua estrutura política quanto em sua florescente economia de livre empresa. Nem os britânicos, que ainda se viam como uma potência mundial, nem os franceses, que sonhavam como uma França forte e uma Alemanha fraca e dividida, gostavam disso. Contudo, para os americanos uma Europa efetivamente restaurada, parte da aliança militar antissoviética que era o complemento lógico do Plano Marshall, a organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, de 1949, tinha de basear-se realisticamente na força econômica alemã, reforçada pelo rearmamento do país. O melhor que os franceses podiam fazer era entrelaçar os negócios alemães ocidentais e franceses de tal modo que o conflito entre os dois velhos adversários fosse impossível. Os franceses, portanto, propuseram sua própria versão de União Europeia, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço 1950, que se transformou numa Comunidade Econômica Europeia, ou Mercado Comum 1957, depois simplesmente Comunidade Europeia, e, a partir de 1993, União Europeia. O quartel-general era em Bruxelas, mas o núcleo era a Unidade Franco-Germânica. A Comunidade Europeia foi estabelecida como uma alternativa ao Plano Americano de Integração Europeia. Mais uma vez, o fim da Guerra Fria iria solapar a fundação sobre a qual se haviam erguido a Comunidade Europeia e a parceria franco-alemã, não menos pelo desequilíbrio causado pela reunificação alemã de 1990 e os imprevistos problemas econômicos que isso trouxe. Contudo, embora os Estados Unidos fossem incapazes de impor em detalhe seus planos político-econômicos aos europeus, eram suficientemente fortes para dominar seu comportamento internacional. A política da aliança contra a União Soviética era dos Estados Unidos, e também seus planos militares. A Alemanha foi rearmada, os anseios de neutralismo europeu foram firmemente eliminados, e a única tentativa de potências europeias de se empenhar numa política mundial independente dos Estados Unidos, ou seja, a Guerra Anglo-Francesa de Suez contra o Egito em 1956, foi abortada por pressão americana. O máximo que um Estado aliado ou cliente podia permitir-se fazer era recusar a completa integração na aliança militar, sem na verdade deixá-la, como o general de Gaulle. E, no entanto, à medida que a era da Guerra Fria se estendia, abria-se um crescente fosso entre a dominação esmagadoramente militar, e portanto política, que Washington exercia na aliança e o enfraquecimento da predominância econômica dos Estados Unidos. O peso econômico da economia mundial passava então dos Estados Unidos para as economias europeia e japonesa, as quais os Estados Unidos julgavam ter salvo e reconstruído. Ver capítulo 9. Os dólares, tão escassos em 1947, haviam fluído para fora dos Estados Unidos numa torrente crescente, acelerada, sobretudo na década de 1960. Pela tendência americana a financiar o déficit gerado pelos enormes custos de suas atividades militares globais, notadamente a Guerra do Vietnã, depois de 1965, e pelo mais ambicioso programa de bem-estar social da história americana. O dólar, moeda-chave da economia mundial do pós-guerra planejada e garantida pelos Estados Unidos, enfraqueceu. Em teoria apoiado pelos lingotes de Fort Knox, que abrigava quase 3/4 das reservas de ouro do mundo, na prática consistia sobretudo em dilúvios de papel ou moeda contábil. Mas como a estabilidade do dólar era garantida por sua ligação com determinada quantidade de ouro, os cautelosos europeus, encabeçados pelos ultracautelosos franceses de olho no metal, preferiram trocar papel potencialmente desvalorizado por sólidos lingotes. O ouro, portanto, rolou do Fort Knox, o preço aumentando com o crescimento da demanda.
Durante a maior parte da década de 1960, a estabilidade do dólar, e com ela a do sistema de pagamento internacional, não mais se baseava nas reservas dos Estados Unidos, mas na disposição dos bancos centrais europeus, sob pressão americana de não trocar seus dólares por ouro, e entrar no pool do ouro para estabilizar o preço do metal no mercado. Isso não durou. Em 1968 o pool do ouro, esgotado, dissolveu-se. De facto, acabou a conversibilidade do dólar. Foi formalmente abandonada em agosto de 1971, e com ela a estabilidade do sistema de pagamentos internacional, e chegou ao fim o seu controle pelos Estados Unidos ou por qualquer outra economia nacional. Quando a Guerra Fria terminou, restava tão pouco da hegemonia econômica americana que mesmo a hegemonia militar não mais podia ser financiada com os recursos do próprio país. A Guerra do Golfo, em 1991, contra o Iraque, uma operação essencialmente americana, foi paga, com boa ou má vontade, pelos outros países que apoiaram Washington. Foi uma das raras guerras com as quais uma grande potência na verdade teve lucro. Felizmente para todos envolvidos, com exceção dos infelizes habitantes do Iraque, acabou em poucos dias. 4. Em determinado momento do início da década de 1960, a Guerra Fria pareceu dar alguns passos hesitantes em direção à sanidade. Os anos perigosos de 1947 até os dramáticos fatos da Guerra da Coreia, 1950-53, haviam passado sem uma explosão mundial. O mesmo acontecera com os abalos sísmicos que sacudiram o bloco soviético após a morte de Stalin, 1953, sobretudo em meados da década de 1950. Assim, longe de ter de lutar contra a crise social, os países da Europa Ocidental começaram a observar que estavam na verdade vivendo uma era de inesperada e disseminada prosperidade, que será discutida com mais amplitude no próximo capítulo. No jargão tradicional dos diplomatas da velha guarda, o afrouxamento da tensão era adetente. A palavra tornou-se então familiar. Ela aparecera primeiro nos últimos anos da década de 1950, quando N.S. Khrushchev estabeleceu sua supremacia na União Soviética após alarmes e excursões pós-Stalin, 1958-64. Esse admirável diamante bruto, um crente na reforma e na coexistência pacífica, que aliás esvaziou os campos de concentração de Stalin, dominou o cenário internacional por poucos anos seguintes. Foi talvez o único camponês a governar um grande estado. Contudo, adetente primeiro teve de sobreviver ao que pareceu um período extraordinariamente tenso de confrontos entre o gosto de Khrushchev pelo blefe e os gestos políticos de John F. Kennedy, 1963, o mais superestimado presidente americano do século. As duas superpotências foram assim levadas a duas operações de alto risco no momento em que, é difícil lembrar, o Ocidente capitalista sentia estar perdendo terreno para as economias comunistas, que haviam crescido mais rapidamente na década de 1950. Não acabavam elas de demonstrar uma breve superioridade tecnológica em relação aos Estados Unidos com o sensacional trunfo dos satélites e cosmonautas soviéticos. Além disso, não tinha o comunismo, para surpresa de todos, acabado de triunfar em Cuba, um país a apenas algumas dezenas de milhas da Flórida, ver capítulo 15. Por outro lado, a União Soviética se preocupava não só com a retórica ambígua, porém muitas vezes apenas belicosa demais, de Washington, mas com o rompimento fundamental da China, que agora acusava Moscou de amolecer diante do capitalismo, forçando assim o pacífico Khrushchev a uma posição pública mais inflexível em relação ao Ocidente. Ao mesmo tempo, a súbita aceleração da descolonização e de revolução no Terceiro Mundo, ver capítulos 7, 12 e 15, parecia favorecer os soviéticos. Os Estados Unidos, nervosos mas confiantes, enfrentavam assim uma União Soviética confiante mas nervosa por Berlim, pelo Congo, por Cuba.
Na verdade, o resultado líquido dessa fase de ameaças e provocações mútuas foi um sistema internacional relativamente estabilizado, e um acordo tácito das duas superpotências para não assustar uma outra e ao mundo, simbolizado pela instalação da linha corrente telefônica que então, 1963, passou a ligar a Casa Branca com o Kremlin. O Muro de Berlim, 1961, fechou a última fronteira indefinida entre Oriente e Ocidente na Europa. Os Estados Unidos aceitaram uma Cuba comunista em sua soleira. As pequenas chamas da Guerra de Libertação e de guerrilha acendidas pela Revolução Cubana na América Latina, e pela onda de descolonização na África, não se transformaram em incêndios na floresta, mas pareceram extinguir-se. Ver capítulo 15. Kennedy foi assassinado em 1963. Khrushchev foi mandado para casa em 1964 pelo establishment soviético, que preferia uma visão menos impetuosa da política. Os anos 60 e 70 na verdade testemunharam algumas medidas significativas para controlar e limitar as armas nucleares. Tratados de proibição de testes, tentativas de deter a proliferação nuclear, aceitas pelos que já tinham armas nucleares ou jamais esperaram tê-las, mas não pelos que estavam construindo seus próprios arsenais nucleares, como a China, a França e Israel. Um tratado de limitação de armas estratégicas, SALT, entre os Estados Unidos e a União Soviética, e mesmo alguns acordos sobre os mísseis antibalísticos, ABMS, de cada lado. Mais objetivamente, o comércio entre os Estados Unidos e a União Soviética, politicamente estrangulado de ambos os lados por tanto tempo, começou a florescer à medida que os anos 60 desembocavam nos 70. As perspectivas pareciam boas. Não eram. Em meados da década de 1970, o mundo entrou no que se chamou de Segunda Guerra Fria. Ver capítulo 15. Coincidiu como uma grande mudança na economia mundial, o período de crise a longo prazo que caracterizaria as duas décadas a partir de 1973, e que atingiu o clímax no início da década de 1980, capítulo 14. Contudo, de início a mudança no clima econômico não foi muito notada pelos participantes do jogo das superpotências, a não ser por um súbito salto nos preços da energia provocado pelo bem-sucedido golpe do cartel de produtores de petróleo, a OPEP, um dos vários acontecimentos que pareceram sugerir um enfraquecimento no domínio internacional dos Estados Unidos. As duas superpotências estavam razoavelmente satisfeitas com a solidez de suas economias. Os Estados Unidos foram visivelmente menos afetados pela nova crise econômica que a Europa. A União Soviética, os deuses tornam primeiro complacentes aqueles a quem desejam destruir, achava que tudo ia a seu favor. Leonid Brezhnev, sucessor de Khrushchev, que presidiu os 20 anos que os reformadores soviéticos chamariam de Era da Estagnação, parecia ter algum motivo de otimismo, no mínimo porque a crise do petróleo de 1973 acabara de quadruplicar o valor de mercado das gigantescas novas jazidas de petróleo e gás natural que haviam sido descobertas na União Soviética desde meados da década de 1960. Contudo, economia à parte, dois acontecimentos interrelacionados pareciam então alterar o equilíbrio das duas superpotências. O primeiro era a presumida derrota e desestabilização nos Estados Unidos, quando esse país se lançou numa nova grande guerra. A Guerra do Vietnã desmoralizou e dividiu a nação, em meio a cenas televisadas de motins e manifestações contra a guerra. Destruiu um presidente americano. Levou a uma derrota e retirada universalmente previstas após 10 anos, 1965, 75, e, o que interessa mais, demonstrou o isolamento dos Estados Unidos. Pois nenhum de seus aliados europeus mandou sequer contingentes nominais de tropas para lutar junto às suas forças. Porque os Estados Unidos foram se envolver numa guerra condenada, contra a qual seus aliados, os neutros e até a União Soviética os tinham avisado, é quase impossível compreender, a não ser como parte daquela densa nuvem de incompreensão, confusão e paranoia dentro da qual os principais atores da Guerra Fria tateavam o caminho. E, se o Vietnã não bastasse para demonstrar o isolamento dos Estados Unidos, a Guerra do Yom Kippur de 1973 entre Israel, que os americanos permitiram tornar-se seu mais estreito aliado no Oriente Médio,
E as forças de Egito e Síria, abastecidas pelos soviéticos, mostrou isso de forma mais evidente. Pois quando Israel, duramente pressionado, com poucos aviões e munição, apelou aos Estados Unidos para mandar suprimentos depressa, os aliados europeus, com a única exceção do último bastião do fascismo pré-guerra, Portugal, se recusaram até mesmo a permitir o uso das bases aéreas americanas em seu território para esse fim. Os suprimentos chegaram a Israel via Açores. Os Estados Unidos acreditavam, não se sabe exatamente por quê, que seus interesses vitais estavam em causa. Na verdade, o secretário de Estado americano, Henry Kissinger, cujo presidente, Richard Nixon, se achava empenhado inutilmente em defender-se de seu impeachment, decretou o primeiro alerta nuclear desde a crise dos mísseis cubanos, uma ação típica, em sua brutal insinceridade, desse hábil e cínico operador. Isso não abalou os aliados dos Estados Unidos, muito mais preocupados com o fornecimento de petróleo do Oriente Médio do que em apoiar uma manobra local americana que Washington dizia, sem convencer, ser essencial para a luta global contra o comunismo. Pois, através da OPEP, os Estados Árabes do Oriente Médio tinham feito o possível para impedir o apoio a Israel, cortando fornecimentos de petróleo e ameaçando com embargos. Ao fazer isso, descobriram sua capacidade de multiplicar o preço do petróleo no mundo. E os ministérios das relações exteriores do mundo todo não podiam deixar de observar que os todo-poderosos Estados Unidos não faziam nem podiam fazer nada imediatamente a respeito. O Vietnã e o Oriente Médio enfraqueceram os Estados Unidos, embora isso não alterasse o equilíbrio global das superpotências, ou a natureza do confronto nos vários teatros regionais da Guerra Fria. Contudo, entre 1974 e 1979, uma nova onda de revoluções surgiu numa grande parte do globo, ver capítulo 15. Esta, a terceira rodada dessas revoltas no breve século XX, na verdade parecia que podia mudar o equilíbrio das superpotências desfavoravelmente aos Estados Unidos, pois vários regimes na África, Ásia e mesmo no próprio solo das Américas eram atraídos para o lado soviético. Mais concretamente, forneciam à União Soviética bases militares, e sobretudo navais, fora de seu núcleo interior. Foi a coincidência dessa terceira onda de revolução mundial com o fracasso público e a derrota a americanos que produziu a Segunda Guerra Fria. Mas foi também a coincidência desses dois fatos com o otimismo e autossatisfação da União Soviética de Brezhnev na década de 1970 que a tornou certa. Essa fase de conflito se deu por uma combinação entre guerras locais no Terceiro Mundo, travadas indiretamente pelos Estados Unidos, que agora evitavam o erro de empenhar suas próprias forças cometido no Vietnã, e uma extraordinária aceleração da corrida armamentista nuclear. As primeiras menos evidentemente irracionais que a última. Como a situação na Europa estava nitidamente estabilizada, nem mesmo a Revolução Portuguesa de 1974 e o fim do regime de Franco na Espanha a mudaram, e as linhas tinham sido tão nitidamente traçadas, na verdade as duas superpotências haviam transferido sua competição para o Terceiro Mundo. A detente na Europa dera aos Estados Unidos de Nixon, 1968-74, e Kissinger a oportunidade de faturar dois grandes sucessos. A expulsão dos soviéticos do Egito e, muito mais significativo, o recrutamento informal da China para a aliança antissoviética. A nova onda de revoluções, todas provavelmente contra os regimes conservadores dos quais os Estados Unidos se haviam feito os defensores globais, deu à União Soviética a oportunidade de recuperar a iniciativa. À medida que o esboroante Império Africano de Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Cabo Verde, passava para o domínio comunista e a revolução que derrubou o imperador da Etiópia se voltava para o leste. À medida que a velozmente desenvolvida Marinha Soviética passava a contar com grandes novas bases nos dois lados do Oceano Índico. À medida que o chá do Irã caía, um clima beirando a histeria foi tomando conta do público americano e do debate privado.
De que outro modo, a não ser, em parte, por uma ignorância assombrosa da topografia asiática, vamos explicar a visão americana, apresentada a sério na época, de que a entrada de tropas soviéticas no Afeganistão assinalava o primeiro passo de um avanço soviético que logo chegaria ao Oceano Índico e ao Golfo Pérsico? A injustificada autossatisfação dos soviéticos estimulou esse clima sombrio. Muito antes de os propagandistas americanos explicarem, post-facto, que os Estados Unidos haviam decidido ganhar a Guerra Fria, levando seu antagonista à bancarrota, o regime de Brezhnev começara a conduzir a si próprio à falência, mergulhando num programa de armamentos que elevou os gastos com defesa numa taxa anual de 4% a 5%, em termos reais, durante 20 anos após 1964. A corrida fora sem sentido, embora desse à União Soviética a satisfação de poder afirmar que chegara à paridade com os Estados Unidos em lançadores de mísseis em 1971 e a 25% de superioridade em 1976, continuava muito abaixo em número de ogivas. Mesmo o pequeno arsenal nuclear soviético detivera os Estados Unidos durante a crise de Cuba, e os dois lados há muito teriam podido reduzir um ao outro a múltiplas camadas de entulho. O sistemático esforço da União Soviética para obter uma marinha com presença mundial nos oceanos, ou melhor, sob eles, já que sua força principal estava nos submarinos, não era muito mais sensato em termos estratégicos, mas pelo menos era compreensível como um gesto político de uma superpotência global, que reivindicava o direito à exibição global da sua bandeira. Contudo, o próprio fato de a União Soviética não mais aceitar seu confinamento regional pareceu aos adeptos da Guerra Fria americanos uma prova clara de que a supremacia ocidental poderia acabar, se não fosse reafirmada por uma demonstração de força. A crescente confiança que levou Moscou a abandonar a cautela pós-Khrushchev nas questões internacionais confirmava essas opiniões. A histeria em Washington não se baseava, claro, num raciocínio realista. Em termos reais, o poder americano, ao contrário de seu prestígio, continuava decisivamente maior que o soviético. Quanto às economias e tecnologias dos dois campos, a superioridade ocidental e japonesa superava qualquer cálculo. Os soviéticos, rudes e inflexíveis, podiam com esforços titânicos ter construído a melhor economia da década de 1980 em qualquer parte do mundo, para citar Jovich, 1991, p. 78, mas de que adiantava a União Soviética o fato de que em meados da década de 1980 ela produzia 80% mais aço, 2 vezes mais ferro-gusa e 5 vezes mais tratores que os Estados Unidos, quando não se adaptara a uma economia que dependia de silício e software. Ver capítulo 16. Não havia absolutamente indício algum, nem probabilidade, de que a União Soviética queria uma guerra, a não ser, talvez, contra a China, quanto mais que estivesse planejando um ataque militar ao Ocidente. Os febris roteiros de ataque nuclear que vinha da publicidade governamental e dos mobilizados adeptos da Guerra Fria ocidentais, no início da década de 1980, eram gerados por eles mesmos. Na verdade tiveram o efeito de convencer os soviéticos de que um ataque nuclear preemptivo do Ocidente à União Soviética era possível, ou mesmo, como em momentos de 1983, iminente. Walker, 1993, capítulo 11, e de provocar o maior movimento de massa pela paz antinuclear na Europa de toda a Guerra Fria, a campanha contra a instalação de mísseis de novo alcance naquele continente. Os historiadores do século XXI, longe das lembranças vivas das décadas de 1970 e 1980, vão ficar intrigados com a aparente insanidade dessa explosão de febre militar, a retórica apocalíptica e o muitas vezes bizarro comportamento internacional de governos americanos, sobretudo nos primeiros anos do presidente Reagan, 1980-88. Terão de avaliar a profundidade dos traumas subjetivos da derrota, impotência e ignomínia pública que laceraram o establishment político americano na década de 1970, e que se tornarão ainda mais dolorosos devido à aparente desordem na presidência americana ao longo dos anos, quando Richard Nixon, 1968-74, teve de renunciar por causa de um escândalo sórdido, seguindo-se 2 sucessores insignificantes.
culminaram no humilhante episódio dos diplomatas americanos mantidos como reféns no Irã revolucionário, na Revolução Comunista em dois pequenos estados centro-americanos e numa segunda crise internacional de petróleo, quando a OPEP mais uma vez elevou seu preço a um máximo histórico. A política de Ronald Reagan, eleito para a presidência em 1980, só pode ser entendida como uma tentativa de varrer a mancha da humilhação sentida, demonstrando a inquestionável supremacia e invulnerabilidade dos Estados Unidos, se necessário com gestos de poder militar contra alvos imóveis, como a invasão da pequena ilha caribenha de Granada, 1983, o maciço ataque aéreo e naval à Líbia, 1986, e ainda mais maciço e sem sentido invasão do Panamá, 1989. Reagan, talvez por ser apenas um ator medianos de Hollywood, entendia o estado de espírito de seu povo e a profundidade das feridas causadas à sua autoestima. No fim, o trauma só foi curado pelo colapso final, imprevisto e inesperado, do grande antagonista, que deixou os Estados Unidos sozinhos como potência global. Mesmo então, podemos detectar na Guerra do Golfo, em 1991, contra o Iraque, uma compensação tardia pelos pavorosos momentos de 1973 e 1979, quando a maior potência da Terra não pôde achar resposta para um consórcio de fracos estados do terceiro mundo que ameaçava estrangular seus abastecimentos de petróleo. A cruzada contra o Império do Mal é que, pelo menos em público, o governo do presidente Reagan dedicou suas energias, destinava-se assim a agir mais como uma terapia para os Estados Unidos do que como uma tentativa prática de reestabelecer o equilíbrio de poder mundial. Isso, na verdade, fora feito discretamente em fins da década de 1970, quando a OTAN, sob o governo democrata nos Estados Unidos e governos social-democratas e trabalhistas na Alemanha e Grã-Bretanha, havia começado seu próprio rearmamento, e os novos estados esquerdistas na África tinham sido contidos desde o início por movimentos ou estados apoiados pelos americanos, com bastante sucesso no sul e centro da África, onde os Estados Unidos podiam agir em conjunto com o pavoroso regime de apartheid da República da África do Sul, e menos no chifre da África. Nas duas áreas, os russos tiveram a inestimável assistência de forças expedicionárias de Cuba, atestando o compromisso de Fidel Castro com a revolução no Terceiro Mundo, além de sua aliança com a União Soviética. A contribuição reaganista para a Guerra Fria foi de um tipo diferente. Não foi tanto prática quanto ideológica, parte da reação do Ocidente aos problemas da era de dificuldades e incertezas em que o mundo parecerá entrar após o fim da Era de Ouro, ver capítulo 14. Encerrou-se um extenso período de governo centrista e moderadamente social-democrata, quando as políticas econômicas e sociais da Era de Ouro pareceram fracassar. Governos da direita ideológica, comprometidos com uma forma extrema de egoísmo comercial e laissez-faire, chegaram ao poder em vários países por volta de 1980. Entre esses, Reagan e a confiante e temível senhora Thatcher na Grã-Bretanha, 1979-90, eram os mais destacados. Para essa nova direita, o capitalismo assistencialista patrocinado pelo Estado das décadas de 1950 e 1960, não mais escorado, desde 1973, pelo sucesso econômico, sempre havia parecido uma subvariedade de socialismo, a estrada para a servidão, como a chamava o economista e ideólogo von Hayek, da qual, em sua ótica, a União Soviética era o lógico produto final. A Guerra Fria reaganista era dirigida não contra o Império do Mal no exterior, mas contra a lembrança de F. D. Roosevelt em casa, contra o estado do bem-estar social, e contra qualquer outro estado interventor. Seu inimigo era tanto o liberalismo, a palavra iniciada com L, usada com bom efeito em campanhas eleitorais presidenciais, quanto o comunismo. Como a União Soviética ia desmoronar pouco antes do fim da era Reagan, os propagandistas americanos naturalmente afirmariam que fora derrubada por uma militante campanha americana para quebrá-la e destruí-la. Os Estados Unidos tinham travado e ganho a Guerra Fria e destruído completamente o inimigo. Não precisamos levar a sério essa versão anos 80 das cruzadas.
Não há sinal de que o governo americano esperasse ou previsse o colapso iminente da União Soviética, ou estivesse de alguma forma preparado para ele quando veio. Embora sem dúvida esperasse por a economia soviética sob pressão, fora informado, erroneamente, por sua própria espionagem de que ela estava em boa forma e capaz de sustentar a corrida armamentista com os Estados Unidos. Em princípios da década de 1980, a União Soviética ainda era vista, também erroneamente, como empenhada numa confiante ofensiva global. Na verdade, o próprio presidente Reagan, qualquer que fosse a retórica posta à sua frente pelos seus redatores de discursos, e o que quer que passasse por sua mente nem sempre lúcida, acreditava na coexistência de Estados Unidos e União Soviética, mas uma coexistência que não se baseasse num antipático equilíbrio de terror nuclear. Ele sonhava era com um mundo inteiramente sem armas nucleares. E o mesmo pensava o novo secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Mikhail Sergeyevich Gorbachev, como ficou claro em sua estranha e excitada conferência de cúpula que realizaram na escuridão subártica da outonal Islândia, em 1986. A Guerra Fria acabou quando uma ou ambas superpotências reconheceram o sinistro absurdo da corrida nuclear, e quando uma acreditou na sinceridade do desejo da outra de acabar com a ameaça nuclear. Provavelmente era mais fácil para um líder soviético que para um americano tomar essa iniciativa, porque, ao contrário de Washington, Moscou jamais encarara a Guerra Fria como uma cruzada, talvez porque não precisasse levar em conta uma excitada opinião pública. Por outro lado, exatamente por isso, seria mais difícil para um líder soviético convencer o Ocidente de que falava sério. Desse modo, o mundo tem uma dívida enorme com Mikhail Gorbachev, que não apenas tomou essa iniciativa como conseguiu, sozinho, convencer o governo americano e outros no Ocidente de que falava a verdade. Contudo, não vamos subestimar a contribuição do presidente Reagan, cujo idealismo simplista rompeu o extraordinariamente denso anteparo de ideólogos, fanáticos, desesperados e guerreiros profissionais em torno dele para deixar-se convencer. Para fins práticos, a Guerra Fria terminou nas duas conferências de cúpula de Reykjavik, 1986, e Washington, 1987. O fim da Guerra Fria implicou o fim do sistema soviético. Os dois fenômenos são, historicamente separáveis, embora obviamente ligados. O socialismo do tipo soviética se pretendia uma alternativa global para o sistema mundial capitalista. Como o capitalismo não desmoronou, nem pareceu que ia desmoronar. Embora nos perguntemos o que teria acontecido se todos os devedores socialistas e do terceiro mundo se houvessem ido em 1981 para deixar de pagar simultaneamente seus empréstimos ao Ocidente, as perspectivas do socialismo como alternativa global dependiam de sua capacidade de competir com a economia mundial capitalista, reformada após a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, e transformada pela Revolução Pós-Industrial nas comunicações e tecnologia de informação na década de 1970. Ficou claro, depois de 1960, que o socialismo estava ficando para trás em ritmo acelerado. Não era mais competitivo. Na medida em que essa competição assumia a forma de um confronto entre duas superpotências políticas, militares e econômicas, a inferioridade tornou-se ruinosa. As duas superpotências estenderam e distorceram demais suas economias com uma corrida armamentista maciça e muito dispendiosa, mas o sistema capitalista mundial podia absorver os 3 trilhões de dólares de dívida, essencialmente para gastos militares, a que chegaram, na década de 1980, os Estados Unidos, até então o maior estado credor do mundo. Não havia ninguém, interna ou externamente, para absorver a tensão equivalente dos gastos soviéticos, que, de qualquer modo, representavam uma proporção muito maior da produção soviética, talvez um quarto, que os 7% do titânico PIB americano destinados às despesas de guerra em meados da década de 1980. Os Estados Unidos, graças a uma combinação de sorte histórica e política, tinham visto seus dependentes transformarem-se em economias tão florescentes que superavam a sua própria. No fim da década de 1970, a comunidade europeia e o Japão juntos eram 60% maiores que a economia americana.
Por outro lado, os aliados e dependentes dos soviéticos jamais andaram sobre os próprios pés. Continuaram sendo um dreno constante e enorme de dezenas de milhões de dólares anuais sobre a União Soviética. Geográfica e demograficamente, os países atrasados, cujas mobilizações revolucionárias, esperava Moscou, iriam um dia superar o predomínio global do capitalismo, representavam 80% do mundo. Em termos econômicos, eram periferia. Quanto à tecnologia, como a superioridade ocidental crescia quase exponencialmente, não havia disputa. Em suma, a Guerra Fria, desde o começo, foi uma guerra de desiguais. Mas não foi o confronto hostil com o capitalismo e seu superpoder que solapou o socialismo. Foi mais a combinação entre seus próprios defeitos econômicos, cada vez mais evidentes e paralisantes, e a acelerada invasão da economia socialista pela muito mais dinâmica, avançada e dominante economia capitalista mundial. Na medida em que a retórica da Guerra Fria via capitalismo e socialismo, o mundo livre e o totalitarismo, como dois lados de um abismo intransponível, e rejeitava qualquer tentativa de estabelecer uma ponte, podia-se até dizer que, à parte a possibilidade de suicídio mútuo da guerra nuclear, ela assegurava a sobrevivência do adversário mais fraco. Pois, entrincheirada por trás de cortinas de ferro, mesmo a ineficiente e frouxa economia de comando por planejamento centralizado era viável, talvez cedendo aos poucos, mas de nenhum modo passível de desabar de uma hora para outra. Foi a interação da economia do tipo soviético com a economia mundial capitalista, a partir da década de 1960, que tornou o socialismo vulnerável. Quando os líderes socialistas na década de 1970 preferiram explorar os recursos recém-disponíveis do mercado mundial, preços de petróleo, empréstimos fáceis etc., em vez de enfrentar o difícil problema de reformar seu sistema econômico, cavaram suas próprias covas. Ver capítulo 16. O paradoxo da Guerra Fria é que o que os derrotou e acabou despedaçando a União Soviética não foi o confronto, mas a detente. Contudo, em certo sentido, os radicais da Guerra Fria de Washington não estavam inteiramente errados. A verdadeira Guerra Fria, como podemos ver com facilidade em retrospecto, acabou na Conferência de Cúpula de Washington em 1987, mas não pôde ser universalmente reconhecida como encerrada até a União Soviética deixar visivelmente de ser uma superpotência, ou na verdade qualquer tipo de potência. 40 anos de medo e suspeita, de semear e colher obstáculos industrial-militares, não podiam ser tão facilmente revertidos. As engrenagens dos serviços da máquina de guerra continuaram rodando dos dois lados. Serviços secretos profissionalmente paranoicos continuaram suspeitando que cada medida do outro lado fosse um astuto truque para desarmar a vigilância do inimigo e derrotá-lo com mais facilidade. Foi o colapso do Império Soviético em 1989, a desintegração e dissolução da própria União Soviética em 1989-91 que tornaram impossível fingir, quanto mais acreditar, que nada tinha mudado. 5. Mas o que mudara exatamente? A Guerra Fria transformara o panorama internacional em três aspectos. Primeiro, eliminara inteiramente, ou empanara, todas as rivalidades e conflitos que moldavam a política mundial antes da Segunda Guerra Mundial, com exceção de um. Alguns deixaram de existir porque os impérios da era imperial desapareceram, e com eles as rivalidades das potências coloniais pelo domínio de territórios dependentes. Outros acabaram porque todas as grandes potências com exceção de duas, haviam sido relegadas à segunda ou terceira divisão da política internacional, e suas relações umas com as outras não eram mais autônomas ou, na verdade, tinham interesse apenas local. A França e a Alemanha Ocidental enterraram o velho machado depois de 1947 não porque um conflito franco-alemão se houvesse tornado impensável. Os governos franceses pensavam nisso o tempo todo, mas porque sua filiação comum no campo americano e a hegemonia de Washington sobre a Europa não deixariam a Alemanha escapar do controle. Mesmo assim, é espantoso ver como as grandes preocupações típicas de estados depois de grandes guerras sumiram de vista. Ou seja, a preocupação dos vencedores com os planos de recuperação dos perdedores, e os planos dos perdedores para reverter sua derrota.
Poucos no Ocidente se preocuparam seriamente com o sensacional retorno ao status de grande potência da Alemanha e Japão, armados, embora não com artefatos nucleares, uma vez que os dois eram, na verdade, membros subordinados da Aliança Americana. Mesmo a União Soviética e seus aliados, embora denunciassem o perigo alemão, do qual tinham amarga experiência, o faziam mais por propaganda do que por medo de fato. O que Moscou temia não eram as forças armadas alemãs, mas os mísseis da OTAN em solo alemão. Mas após a Guerra Fria, outros conflitos de poder poderiam surgir. Segundo, a Guerra Fria congelará a situação internacional, e ao fazer isso estabilizará um estado de coisas essencialmente não fixo e provisório. A Alemanha era o exemplo mais óbvio. Durante 46 anos permaneceu dividida, de facto, se não, por longos períodos, de jure, em três setores. A ocidental, que se tornou a República Federal em 1949. A do meio, que se tornou a República Democrática Alemã em 1954. E a oriental, além da linha do Oder-Neisse, que expulsou a maioria de seus alemães e se tornou parte da Polônia e da União Soviética. O fim da Guerra Fria e a desintegração da União Soviética reuniram os dois setores ocidentais e deixaram as partes da Prússia Oriental anexadas à União Soviética soltas e isoladas, separadas do resto da Rússia pelo agora independente Estado da Lituânia. Isso deixou os poloneses com promessas alemãs de aceitar as fronteiras de 1945, o que não os tranquilizou. Estabilização não significava paz. Exceto na Europa, a Guerra Fria não foi uma era em que se esqueceu a luta. Dificilmente houve um ano entre 1948 e 1989 sem um conflito armado bastante sério em alguma parte. Apesar disso, os conflitos eram controlados, ou sufocados, pelo receio de que provocassem uma guerra aberta, isto é, nuclear, entre as superpotências. As reivindicações do Iraque contra o Kuwait, o pequeno protetorado britânico rico em petróleo, no topo do Golfo Pérsico, independente desde 1961, eram antigas e constantemente reafirmadas. Só levaram a guerra quando o Golfo Pérsico deixou de ser um quase automático ponto explosivo de confronto das superpotências. Antes de 1989, é certo que a União Soviética, principal fornecedora de armas ao Iraque, teria desencorajado vigorosamente qualquer aventureirismo de Bagdá naquela área. O desenvolvimento das políticas internas de estados, claro, não se congelou da mesma forma, a não ser onde tais mudanças modificavam, ou davam a impressão de modificar, a aliança de um estado com sua superpotência dominante. Os Estados Unidos não estavam mais inclinados a tolerar comunistas ou filocomunistas no poder na Itália, Chile ou Guatemala do que a União Soviética disposta a abdicar de seu direito de enviar tropas para estados irmãos com governos dissidentes, como a Hungria e a Tchecoslováquia. É verdade que a União Soviética tolerava muito menos variedade em seus regimes amigos e satélites, mas por outro lado sua capacidade de afirmar-se dentro deles era muito menor. Mesmo antes de 1970, perdera completamente qualquer controle que porventura tivesse sobre a Iugoslávia, Albânia e China. Tivera de tolerar comportamentos bastante individualistas dos líderes de Cuba e da Romênia. E, quanto aos países do terceiro mundo a que fornecia armas, e que partilhavam sua hostilidade ao imperialismo americano, comunidade de interesses à parte, ela não tinha verdadeiro domínio sobre eles. Dificilmente algum deles tolerava sequer a existência legal de partidos comunistas. Apesar disso, a combinação de poder, influência política, suborno e a lógica da bipolaridade e anti-imperialismo manteve as divisões do mundo mais ou menos estáveis. Com exceção da China, nenhum estado importante de fato mudou de lado, a não ser por uma revolução autóctone, que as superpotências não podiam provocar nem impedir, como os Estados Unidos descobriram na década de 1970. Mesmo os aliados dos Estados Unidos, que viam suas próprias políticas cada vez mais limitadas pela aliança, como os governos alemães após 1969 na questão da Ostpolitik, não saíram de um alinhamento cada vez mais problemático. Entidades políticas,
politicamente impotentes, instáveis e indefensáveis, incapazes de sobreviver numa verdadeira selva internacional, a região entre o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico estava cheia delas, de algum modo continuaram existindo. A sombra do cogumelo de nuvens garantia a sobrevivência não de democracias liberais na Europa Ocidental, mas de regimes como os da Arábia Saudita e do Kuwait. A Guerra Fria foi a melhor época para ser um mini-estado, assim como, depois dela, a diferença entre problemas resolvidos e problemas arquivados tornou-se óbvia demais. Terceiro, a Guerra Fria encheu o mundo de armas no grau que desafia a crença. Era o resultado natural de 40 anos de competição constante entre grandes estados industriais para armar-se com vistas a uma guerra que podia estourar a qualquer momento. 40 anos de competição das superpotências para fazer amigos e influenciar pessoas, distribuindo armas por todo o globo, para não falar de 40 anos de constante guerra de baixa intensidade, com ocasionais irrupções de grande conflito. Economias largamente militarizadas, e de qualquer modo com enormes e influentes complexos industrial-militares, tinham interesse econômico em vender seus produtos no exterior, no mínimo para reconfortar seus governos com provas de que não estavam engolindo os astronômicos e economicamente improdutivos orçamentos militares que os mantinham em funcionamento. A moeda global sem precedentes de governos militares, ver capítulo 12, proporcionou um mercado agradecido, alimentado não só por generosidade das superpotências, mas, depois da revolução dos preços do petróleo, pelas rendas locais multiplicadas além da imaginação de antigos sultões e cheques do terceiro mundo. Todo mundo exportava armas. Economias socialistas e alguns estados capitalistas em declínio, como a Grã-Bretanha, pouco mais tinham a exportar que fosse competitivo no mercado mundial. O tráfico da morte se fazia não apenas com as grandes peças que somente governos podiam usar. Uma era de guerra de guerrilha e terrorismo também desenvolveu uma grande demanda de artefatos leves, portáteis e adequadamente destrutivos e mortais, e os submundos das cidades de fins do século XX podiam oferecer um mercado civil para tais produtos. Nesses ambientes, a metralhadora Uzi, israelense, o fuzil Kalashnikov, russo, e o explosivo Semtex, tcheco, se tornaram nomes conhecidos. Desta forma a Guerra Fria se perpetuou. As guerrinhas que antes punham clientes de uma superpotência contra os de outra continuaram depois que o conflito cessou, em base local, resistindo aos que as haviam lançado e agora queriam encerrá-las. Os rebeldes da UNITA em Angola continuaram em campo contra o governo, embora a África do Sul e os cubanos se houvessem retirado do infeliz país, e embora os Estados Unidos e a ONU os houvessem desautorizado e reconhecido o outro lado. Eles não ficariam sem armas. A Somália, armada primeiro pelos russos, quando o imperador da Etiópia estava do lado dos Estados Unidos, depois pelos Estados Unidos, quando a Etiópia revolucionária se voltou para Moscou, entrou no mundo pós-Guerra Fria como um território devastado pela fome e em anárquica guerra de clãs, sem nada a não ser um quase ilimitado suprimento de armas, munição, minas de terra e transporte militar. Os Estados Unidos e a ONU se mobilizaram para levar alimentos e paz. Isso se mostrou mais difícil do que inundar o país de armas. No Afeganistão, os Estados Unidos distribuíram a rodo mísseis antiaéreos portáteis Tiger, com lançadores, a guerrilheiros tribais anticomunistas, calculando, corretamente, que eles contrabalançariam o domínio aéreo soviético. Quando os russos se retiraram, a guerra continuou como se nada houvesse mudado, a não ser que, na ausência de aviões, as tribos podiam agora explorar elas mesmas a florescente demanda de Stingers, que vendiam lucrativamente no mercado internacional de armas. Em desespero, os Estados Unidos se ofereceram para comprá-los de volta a $100 mil cada, com espetacular falta de sucesso. International Herald Tribune, p. 24, 5 de julho de 1993. República, 6 de abril de 1994. Como exclamou o aprendiz de feiticeiro de Goethe, Die Schrift die Geister, Verdicht nun Istilus. O fim da Guerra Fria retirou de repente os esteios que sustentavam a estrutura internacional e, em medida ainda não avaliada, as estruturas dos sistemas políticos internos mundiais.
e o que restou foi um mundo em desordem e colapso parcial, porque nada havia para substituí-los. A ideia, alimentada por pouco tempo pelos porta-vozes americanos, de que a velha ordem bipolar podia ser substituída por uma nova ordem baseada na única superpotência restante, logo se mostrou irrealista. Não poderia haver retorno ao mundo de antes da Guerra Fria, porque coisas demais haviam mudado, coisas demais haviam desaparecido. Todos os marcos haviam caído, todos os mapas tinham de ser alterados. Políticos e economistas acostumados a um tipo de mundo até mesmo achavam difícil ou impossível avaliar a natureza dos problemas de outro tipo. Em 1947, os Estados Unidos haviam reconhecido a necessidade de um imediato e gigantesco projeto para restaurar as economias europeias ocidentais, porque o suposto perigo para elas, o comunismo e a União Soviética, era facilmente definido. As consequências econômicas e políticas do colapso da União Soviética e da Europa Oriental foram ainda mais dramáticas que os problemas da Europa Ocidental, e se revelariam de muito mais longo alcance. Elas eram bastante previsíveis em fins da década de 1980, e até visíveis, mas nenhuma das ricas economias do capitalismo tratou essa crise iminente como uma emergência global a exigir ação urgente e maciça, porque suas consequências políticas não eram tão facilmente especificadas. Com a possível exceção da Alemanha Ocidental, reagiram preguiçosamente, e mesmo os alemães não compreenderam e subestimaram totalmente a natureza do problema, como se veria por seus apuros com a anexação da antiga República Democrática Alemã. É provável que as consequências do fim da Guerra Fria teriam sido enormes de qualquer modo, mesmo que ele não coincidisse com uma grande crise na economia capitalista e com a crise final da União Soviética e seu sistema. Como o mundo do historiador é o que aconteceu, e não o que poderia ter acontecido se tudo fosse diferente, não precisamos levar em conta a possibilidade de outros roteiros. O fim da Guerra Fria provou ser não o fim de um conflito internacional, mas o fim de uma era, não só para o Oriente, mas para todo o mundo. Há momentos históricos que podem ser reconhecidos, mesmo entre contemporâneos, por assinalar o fim de uma era. Os anos por volta de 1990 foram uma dessas viradas seculares. Mas, embora todos pudessem ver que o antigo mudara, havia absoluta incerteza sobre a natureza e as perspectivas do novo. Só uma coisa parecia firme e irreversível entre essas incertezas: as mudanças fundamentais, extraordinárias, sem precedentes que a economia mundial, e consequentemente as sociedades humanas, tinham sofrido no período desde o início da Guerra Fria. Elas ocuparão, ou deveriam ocupar, um lugar muito maior nos livros de história do terceiro milênio que a Guerra da Coreia, as crises de Berlim e Cuba, e os mísseis cruise. Para essas transformações é que nos voltaremos agora.